meu querido presidente, Hamilton Sosmaia, grande presidente dessa casa, Antônio César Longo, Paulo Sérgio Pinto, Pipe da Mota, Fernando, nosso cônsul honorário, que está aqui presente, uma pessoa querida da sociedade, o secretário Marcos Felipe, representando o prefeito nesse momento, o querido Alexandre Gadret, deputada Natine, que bom vê-la aqui na nossa casa hoje, presidente do Conselho de Cidadãos. Todos os outros títulos, no dia de hoje, são desnecessários. Todo mundo conhece o Rio Grande, o Brasil conhece os seus outros títulos, mas é presidente do Conselho de Cidadãos, Antônio Ortiz. Hoje ele vai ser seu presidente a partir de hoje. E eu deixei a deputada Anne Ortiz por último, por um simples motivo, mas importantíssimo. Ela está de aniversário. Eu queria daqui cantar os parabéns a você, todo mundo aqui. Parabéns. Nada foi combinado, deputado. Tudo espontâneo. Bom, fazer homenagem ao Antônio Ortiz Ramalho não precisaria do papel, mas são tantas as circunstâncias, o homem e suas circunstâncias. Primeiro, cumprimentar a Eliane, que é a esposa. Cadê ela? Está lá. Eliane, você... Cumprimentar os filhos, a Adriana, a Fernanda, cadê elas? Estão ali. O Lucas, está aqui o Lucas, e a Luísa. Agora, eu conheci essa família, toda a família, eu conheci através do Pipito. Do Pipito, meu amigo, querido amigo. Obrigado por ter vindo, Pipito. Eu estava dizendo agora ali, quando fomos entrevistados, eu e o Antônio, que o Pipito está atravessando uma pequena crise de saúde, mas vai vencer. Eu te conheço, tu é um valente, querido amigo valente. O outro irmão aqui, que nós conhecemos há muito tempo também, Ernesto. E assim vai. A história do Antônio é feita de muito trabalho, mas tem uma marca. Eu conheci a dona Assunção, deputada Anne Ortiz, quando você era minha colega aqui e propôs o título para ela, dona Assunção. Uma referência, e essa referência de família continua até hoje. Uma família de empreendedores, uma família que trabalha muito e que começou um pequeno negócio em Porto Alegre, depois foram para Quintão, depois o Antônio resolveu estudar em Porto Alegre, veio de volta, comprou mais ali na Benjamin Constante, eu me lembro daquele supermercado, assim, ali na esquininha. E hoje tem 40 lojas espalhadas pelo Rio Grande, começando pelo litoral. A visão de ter iniciado lá no litoral eu acho fantástica. Porque todos nós vamos para a praia. E quase todos nós nos exibimos de bermuda e vamos comprar melhor carne no açougue
do assunto. E essas pessoas que frequentam o supermercado lá na praia, voltam para Porto Alegre, para as suas cidades, e não esquecem do assunto. Então, esse empreendedor tem que ser homenageado, Antônio César Lopes. Você também que é um grande empresário lá de dentro, faz parte da grande Nova Prata. Sabe como é que é? Sabe como é que funciona? O Antônio Ortiz poderia ser cidadão de todo o litoral, e de Porto Alegre, e de mais cidades. Um dia eu passei lá e 2 irmãos em um supermercado bem organizado, bem bonito, assunto. Então, é esse empreendedor, esse espírito desbravador que faz do empresário Antônio Ortiz Gramacho que ele é. Mas eu tenho uma qualidade para destacar do Antônio, que é a de professor de física. O Antônio Ortiz Gramacho foi professor por quantos? 20 anos? Quanto? Por 18 anos, mas como professor tem um plus. Quase 20 anos professor na Escola São Francisco, lá na Baltazar de Oliveira Garcia. Eu acho que esta qualidade dele, esse trabalho que ele prestou durante todos esses anos como professor de física, faz com que a gente homenageie. Nós todos que queremos que os professores sejam bem remunerados, reconhecidos. Um dia nós vamos chegar lá. Mas o Antônio não se importou com a remuneração ou ser reconhecido. Ele trabalhou, mesmo tendo outra atividade, ele trabalhou como professor. Então, esta homenagem eu queria te fazer, a de professor. Não tinha supermercado, não se falava do supermercado, não se falava dos seus negócios, mas o professor Antônio era conhecido por uma comunidade toda. Uma comunidade lá perto de Alvorada, lá na Baltazar de Oliveira Garcia. Isso não é pouca coisa. Nós estamos falando hoje de 40 lojas de supermercado, mas não podemos esquecer do Antônio professor. Então, essa minha homenagem a quem foi importante como professor. O Pepito eu conheci lá no Rotary, uma gurizada, fundamos o Rotary em Guatemi, que funciona até hoje, Pepito. Eu, Pepito e mais uns jovens na época, né? Fizemos o bem sem olhar a quem. Rotarianos. Então, a família toda, as filhas, o filho, não sei se tem genro e nora já, e se tiver que se sintam homenageados também. Hoje é um dia de bater no peito e dizer o meu orgulho do meu pai, do meu sogro, do marido, porque com essa simplicidade que ele tem, com essa simplicidade que o Antônio tem, ele conquistou. Olha como está a Câmara de Vereadores hoje. Talvez uma das maiores votações para o título de cidadão. Isto mostra, Antônio, isto mostra como tu é querido pelas pessoas. Eu disse antes, uma das qualidades do Antônio é de fazer amigos, e tu os fez, os mantém e faz amigos a cada momento. Olha, não precisa falar muito mais. Eu acho que quem propõe a homenagem não precisa falar muito mais. Ler o currículo, tem um monte de coisas boas do Antônio aqui, não é necessário. Eu acho que a melhor definição que tem hoje aqui é essas pessoas que vieram te prestigiar. Isso sim, nos dias de hoje é difícil de fazer e manter amigos. Nos momentos que se
briga por política, se briga por jogo de futebol, se discute, né? Não se briga, mas se discute muito. Ter amigos, vereadora Cláudia, por favor, queria que a senhora vai para uma parte, com todo prazer. Presidente Hamilton, presidindo a homenagem. Sequim, parabéns pela proponência dessa homenagem merecida. E eu conheço essa família e eu não podia deixar de estar aqui para falar um pouquinho sobre o Antônio. Eu conheço essa família desde quando ela era muito simples, muito pobre, que não tinha o que vestir e normalmente não tinha onde dormir, porque era dentro do Assum, na Marquês de Tamandaré, em Quintão, que eles dormiam no chão, num colchonete, enrolavam, botavam para cima dos armários que eram de madeira para trabalhar no primeiro mercado deles. Então eu conheço essa gente há muito tempo, essa família. Vi eles crescerem, vi eles trabalharem muito, porque ninguém consegue nada sem trabalho. Vi a Anne pequenininha, sempre comento isso com a Anne, e hoje é uma grande deputada que nós temos aí, que representa, através do seu mandato federal, representa o nosso estado, a nossa cidade, com muito afinco, com muita determinação. Eu tenho muito orgulho de te conhecer desde muito jovem e saber o quanto tu conseguiste também evoluir politicamente para poder ajudar as pessoas. Teu pai, meu querido amigo Ernesto, que eu conheço, que desde quando eu era muito pequena, ainda sou pequena, mas só de altura, né? E ele já era um galanteador, ele já era um querido amigo, né? O Felipe e a Silvia, que eu vi casarem, vi constituírem família, vi construírem também um legado através aí do seu comércio, né, da Big Festas. Então, assim, é uma família que realmente... Eu tive loja dentro do Terraville, que é um condomínio onde o Antônio mora, tem casa também, e muito vendi para a esposa, ficava cada vez que ela chegava lá muito feliz, porque eu sabia que aquele dia eu ia vender bastante, né? Então, realmente, assim, as nossas histórias são histórias de muito tempo. Eu tenho um carinho muito grande por ti, pela tua família. Sei o quanto vocês representam para nossa cidade, o quanto vocês ajudam pessoas, e isso é muito importante. Eu que trabalho com projetos sociais, sei a diferença que faz a gente ter uma mão estendida quando mais se precisa. E o assunto sempre esteve de portas abertas para ajudar quem mais precisa. Parabéns por esta homenagem merecida. Que Deus ilumine sempre a tua caminhada e te conserve e te dê vida longa por muito tempo. Bom, eu digo agora não quero, né? Então, já fala muita coisa. Parabenizar o Sequim por ter escolhido o Antônio, pelo trabalho que vocês desenvolvem, agradecer também a Ana e parabenizar pelo aniversário. Ela me acolheu no Cidadania para poder concorrer em Porto Alegre. Ela sabe que se não fosse ela, não teria concorrido, então devo isso a ela, ser a vereadora da capital. E o assunto eu conheço da minha infância, ele na Santa Isabel, na cidade de Viamão, que era um dos poucos mercados que tinha, levou desenvolvimento. Então eu queria agradecer em nome de todas as pessoas que um dia conseguiram emprego e entraram no mercado de trabalho por conta da tua atuação, que com certeza fez diferença. Muitas vidas tu salvou, tirou da pobreza, então isso é mais do que merecido, não somente os cidadãos de Porto Alegre, mas os cidadãos do estado do Rio Grande do Sul. Parabéns, obrigado e parabéns aqui pela homenagem. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o líder da minha bancada, o MDB, e líder do governo, meu querido amigo Sequim. Congratulando a ele, eu quero parabenizar e agradecer a presença de toda a mesa aqui, e parabenizar principalmente, né, presidente Souza Mairati, Antônio. E eu aprendi com meu pai, o prefeito Sebastião Melo, que todos os títulos que são votados nesta Câmara, vereador Sequim, são importantes, todas as pessoas que merecem, mas há pessoas que merecem ainda mais o título de cidadão de Porto Alegre, e tu, Antônio, pela tua história, pelo cidadão, pelo empreendedor, e por essa pessoa maravilhosa que é dito por todos aqui, pelos seus familiares, pelos seus amigos, que tu construiu ao longo da tua caminhada, tu é um dos mais merecedores cidadãos de Porto Alegre que essa Câmara concede título. Meus parabéns. Por isso que o proponente deve falar pouco, porque os outros vereadores complementam com mais qualidade. Então,
Antônio, quero só dizer mais umas palavras para a tua família, para todos, para a esposa, para os filhos, para os genros, para a nora, para os tios e tias, sobrinha famosa, mas todos, a família toda é famosa. E a partir de hoje, toda a família pode se orgulhar muito do Antônio Ortiz Ramalho, novo cidadão de Porto Alegre, por merecimento. Muito obrigado. Não. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente fica sem jeito, né? Eu ganhei uma placa do Romano Coutinho. Nós temos uma, eu ia dizer confraria, não, mas é um grupo de doadores anônimos. Quando me convidaram para fazer parte desse grupo, era assim, ó, eles diziam assim, o Volpe, né? Esse mês quanto é que tu vai dar? Eu digo, não, Volpe, esse mês, só vou dar esse mês, eu vou dar outro mês, isso já faz 3 anos. Faz 3 anos que, quanto é que tu vai dar esse mês? E realmente eu acho que da pandemia é o único grupo que deve existir, né? Porque a gente arrumou um relacionamento com muitas entidades que é impossível sair, né? E nos dá muita satisfação e acredito que é muito gratificante participar desse grupo Doadores Anônimos. É um grupo da família Coutinho, tá bom, mas é isso aí, Doadores Anônimos, tá bom, não está escrito, não sei. Gente, as palavras de vocês me emocionaram, realmente. A vereadora Cláudia, ela nos conhece de uma época que a gente, quando nós fomos para Quintão, eu vou encolher a história aqui, quando a gente foi para Quintão, o prédio tinha 9 metros de frente por 20 de fundos, e só tinha aquele prédio, e ali nós tínhamos um supermercado, e nós dormíamos efetivamente no chão, né? Era assim, ó, colchão, se escondia o colchão atrás de uma porta de algum lugar, e de noite dormia no chão. A padaria era a cozinha, e era assim a nossa vida ali, né? Durante muitos anos, né? O Pepito está aí, o Pepito sabe como é que foi difícil todo aquele tempo, né? Bueno, mas pessoal, as autoridades já foram mencionadas, o prefeito esteve aqui, me deu uma alegria muito grande ver o nosso prefeito, o prefeito Melo aqui. O prefeito Melo é um lutador também, é uma pessoa maravilhosa. A cidade ela merecia um prefeito do calibre do Melo, das atitudes do Melo, da personalidade do Melo. Então, o Melo reflete, a cidade está refletindo o que o Melo é, né? Uma pessoa sensata, uma pessoa querida, uma pessoa muito boa. E então, em nome dele, quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes. Hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar um momento muito especial para mim, meus familiares e para todos que fazem parte desta grande família que é o Grupo Assum. É com grande honra e privilégio que recebo o título de cidadão de Porto Alegre. E agora sei o que minha mãe sentiu quando em 2013 ela recebeu essa honraria das mãos da nossa hoje deputada Anne Ortiz, que a minha mãe aquela vez ela estava numa felicidade contagiante. Eu sou espanhol, eu não me naturalizei, eu sou espanhol de nascimento, de uma região da Espanha chamada Andalucia. Nasci na cidade de Guadix, província de Granada. Nós saímos do porto de Cádiz, da Espanha, minha mãe, a dona Assunção, a minha avó Antônia e os meus 2 irmãos Pepito e Ernesto. E o nome do transatlântico era Cabo São Vicente. Confirmei com o Ernesto, está certinho, Cabo São Vicente. Demorou 30 dias a viagem.
Meu pai nos esperava no Porto de Santos, em São Paulo. E nós chegamos dia 27 de junho de 1960. Eu tinha 5 anos na época. A gente chegou em Porto Alegre e naquele primeiro dia dormimos no Hotel Majestic. A minha mãe vendeu tudo que tinha na Espanha e o Hotel Majestic era o hotel mais fino de Porto Alegre. E a gente dormiu aquela noite ali. Não sei quantas noites a gente dormiu, né? Mas sei que a gente ficou ali, uma noite foi certo. Meu pai comprou uma casa no bairro Cavalhado, onde fomos morar. O início foi muito duro para a nossa família. Meu pai fabricava de tudo, meu pai era um faz-tudo, ele era muito inteligente. E ele inventou de fabricar tela de galinheiro, aquelas telas grandes. Mas aí tinha uma pequenininha que ela emaranhava assim e nós apanhava direto, né? Tinha uma encomenda de tela pequena, sabia que a sua ia vir, porque nós não segurava direito e... Bom, a tela... Passou a tela, aí ele começou a fabricar carrinho de madeira, né? E nós íamos domingos na feira, eu, Ernesto, talvez o Pepito também, para vender os tal dos carrinhos de brinquedo de madeira que meu pai vendia. Eu fabricava e nós vendíamos. Já minha mãe não, minha mãe ela bordava por uma empresa, então para nos deixar, ela não podia cuidar da gente e bordar ao mesmo tempo. Então ela nos levava lá ali na Pedra Redonda, em Ipanema, e ali nós passávamos as tardes pescando. Esse era o campeão da pescaria. Nós passávamos as tardes dentro d'água, pescando, fazendo qualquer coisa, e a minha mãe bordando. Nós passávamos na beira do Guaíba. Depois meu pai do nada tinha um ônibus, e do ônibus surgiu uma garagem, e da garagem surgiu o supermercado. E o que aconteceu? Desse supermercado pequenininho, era um armazém, certo? Meu pai e minha mãe sempre, né? Nós éramos pequenos. E meu pai, ele comprava muito. Assim, eu me lembro daqui o Gadré, né? Mas meu pai comprava Correio do Povo, então ele vendia 10 e ele comprava 100. E ele mandava eu e o Ernesto na feira da Otto de Maier, ali que tinha uma feira, né? Para vender o jornal. Então nós passávamos o domingo inteiro vendendo o jornal Correio do Povo, aquele grandão de jornal, era uma coisa louca. Bueno, no início de 1975, eu fui junto com meu pai a Quintão, e lá nós chegamos lá para construir um mercado, para construir um prédio. E o prédio esse que eu falei antes era 180 metros quadrados, 9 por 20, e foi lá que surgiu o primeiro assunto litoral, em 1975. Em 1983, pessoal, eu vim a Porto Alegre cobrar uma conta e cheguei ali na Benjamin Constant 235 e vi um prédio que tinha pego fogo e procurei o dono, aluguei, e ali surgiu a padaria Assum, na Benjamin 235, isso em 1983. Em 1989, nós alugamos o prédio da Cavalhada, que é um supermercado até hoje, né? É um supermercado até hoje, o Assum, e ali começou a nossa história a rede de supermercados surgiu em 1989 com aquela loja da Cavalhada. Voltando para 1975, eu era calouro da PUC, eu tinha passado no vestibular e eu estava cursando o bacharel em Física. E em 1978 eu comecei a trabalhar como professor do Colégio São Francisco, tá? Quando o padre Monsenhor Roberto Ludovico Roncato, talvez alguém aqui tenha conhecido, era um baita do empreendedor, todas aquelas escolas ali da Parada 40 ele que fez. Mas a gente começou a fazer supermercados, e vinha um, e vinha outro, e vinha outro. Aí um dia o padre Roncato disse assim: Antônio, se tu abrir mais uma loja, eu te demito. Aí nós inauguramos a loja do Shopping do Vale. Era um shopping, né? Pedro Queiroz, que eu vi ele ali, ele que fez aquela obra, Shopping do Vale, família Lima inaugurando, uma festa louca, paguei uma merreca de dinheiro por Lima, naquela época ele não era famoso, né? E eles tocando, família Lima era maravilhosa. Esse ano era 1994, uma semana depois eu fui demitido. E aí pronto, eu pensei que eu ia sentir muita falta, mas sabe que eu nem senti tanta falta do colégio, porque eu já, era muita loucura da aula e era todas as noites, era uma coisa. Bom, toda essa função só era possível por quê? Porque tinha o Pepito, né? Tinha o Pepito, tinha a Silvia.
cuidando das lojas da praia. E inclusive fizeram uma loja, um prédio, né? Um prédio que existe atualmente lá, com meu pai e meu irmão Ernesto, que tinha madeireira, então. Por isso que ele é tão amigo do Edenir, né? A madeireira, Edenir, pedra, essas coisas assim, né? Bueno, hoje o Assum conta com 40 lojas, quase 4 mil colaboradores, né? Estamos em 15 municípios gerando emprego e trabalho. Sinto muito orgulho, muito orgulho mesmo pelas lojas que nós temos no litoral. O litoral hoje, ele é cobiçado pelas outras empresas, mas a gente está lá desde o início, está lá desde 1975, quando a gente pegava a RS 040 e vinha na contramão de Pinhal a Viamão, porque nenhum carro estava indo para lá, todos estavam voltando, e todas as pessoas iam embora, e a gente está na praia, e a gente está aberto, e nós não fechávamos, era o ano inteiro aberto. Então, nós temos hoje 15 municípios, Assum em 15 municípios, mas a nossa empresa, ela tem uma função social muito grande, por isso, porque ter surgido no litoral e ter dado emprego para aquelas pessoas no litoral, né, que é um lugar muito carente de empresas. Nosso trabalho à frente do Grupo Assum é incansável, na busca de inovações, além de inúmeras iniciativas que melhoram a qualidade de vida da comunidade onde estamos. Nós acreditamos que o trabalho traz prosperidade, contribui para a construção dos sonhos das novas gerações e para alcançar grandes feitos, assim como minha mãe contribuiu para os nossos. Uma coisa que esteve sempre muito forte nos princípios da nossa família foi a união. A minha mãe sempre fez com que tivéssemos consciência dos familiares que temos na Espanha. Nós temos uma família imensa na Espanha, mais de 200 primos, e agora com artes e falando quase todos os dias. E da convivência entre os irmãos. Hoje, olhando vocês, me passa um filme. E realmente, me passa um filme. Eu vejo aqui meus amigos do Colégio Cruzeiro do Sul, onde eu fiz o ginásio, do Padre Reus, onde eu fiz o científico, da PUC, onde eu estudei por 8 anos na PUC, das lojas, tem clientes aqui, tem amigos da Confraria dos Piratas. A Confraria dos Piratas é um consultório médico de psicanalistas, porque é muito mais barato, né, ir na confraria nas quartas-feiras lá e jogar um tênis e depois o churrasco, do que ir no médico, né? Então, a Confraria dos Piratas, uma saudação a eles. Eu estou vendo aqui gente do futebol. Estou vendo gente aqui do futebol, estou vendo do golfe, né? Estou vendo do nosso buraco 19. Para quem não entende, depois de jogar 18 buracos, a gente vai beber o 19 e fumar. Fumar charuto, né? Claro, ninguém fuma cigarro aqui. Agora eu faço uma referência, Agora eu faço uma referência toda especial aos meus colegas colaboradores. Gente, eles são incansáveis no crescimento e na manutenção da essência do assunto. Toda a nossa turma, ela é muito unida, toda a nossa turma é muito trabalhadora. A gente tem uma equipe de gente que mantém o assunto. Não é nós que temos o assunto ou mandamos no assunto. Quem manda no assunto é os 3.800 colaboradores que a gente tem. Volta para vocês. E a carta não está acabando porque eu não disse para eles virem assim. Eu disse que quem pudesse vinha, né? Mas a turma é muito aguerrida. Quero agradecer essa homenagem em nome dos meus irmãos Ernesto e Pepito e a Assuncionita, minha irmã mais nova, que mora na Espanha. Nós viemos para o Brasil e ela se foi para a Espanha com a minha mãe, ficava lá e a minha mãe faleceu e daí ela ficou na Espanha e está lá. Agradeço também ao vereador Edenir Sequim, o vereador Sequim, né, que ele propôs a casa que eu estivesse aqui hoje recebendo essa homenagem, e a toda a Câmara de Vereadores, já que foi por unanimidade que eu estou aqui. A minha sobrinha e deputada Ana Ortiz e todos os meus sobrinhos e familiares. Eu ali na hora que eu disse, passando o filme, eu não colei colegas supermercadistas. Aqui o Longo está aqui, o Chico está aqui, o Chiquinho.
É muito gratificante ver vocês aqui, pessoal. Vocês nem sabem a importância que eu dou ver vocês aqui, ver o Pipe, ver toda essa turma, Paulo Sérgio. A nossa barraca está em peso aqui, né? E a minha família, gente, a minha família é Eliane, Adriana, Fernanda, o Lucas, a Luísa, o Noah. Eu amo muito vocês. Obrigado. Presidente, muito obrigado. Fico pega de surpresa aqui. Então, uma boa noite a todos e a todas. E permita-me aqui, em nome do presidente Benício Sequim, mas também da minha querida amiga, que a política me deu, querida amiga deputada Anne Ortiz, cumprimentar a todos da mesa, dizer aqui que esta propositura tem um simbolismo muito grande para todos nós porto-alegrenses. Eu posso me chamar porto-alegrense também, porque essa foi a maior honraria que eu recebi, quando recebi também o título de cidadã. E acho que, como o vereador Pablo Melo citou, talvez, e permita-me aqui te chamar de tio Antônio, filho Antônio, porque assim que ele nos acolhe, seja uma das pessoas que mais merecem esta homenagem. Sem sombra de dúvidas, é um cidadão diferenciado, um cidadão que acolhe, um cidadão que faz a diferença por onde passa e que, mais do que isso, que inspira outras pessoas e mostra que sim, é possível, mesmo diante de tantas dificuldades, a gente vencer na vida com honestidade, com retidão, mas principalmente com muito comprometimento, que essa é a característica do querido Antônio Ortiz Ramacho. Parabéns, vida longa a ti e a toda a tua família que merece toda essa homenagem. Muito obrigada. Boa noite. Primeiro quero agradecer aqui ao Sequim por puxar aqui os parabéns. Obrigada, Sequim. Fiquei realmente muito feliz e emocionada. Primeiro por estar comemorando, né, esse dia importante para mim, junto aqui de tantos amigos queridos, junto da minha família toda. E num lugar que para mim tem uma representação muito importante, né? Que quando eu iniciei na atividade política, eu comecei como vereadora de Porto Alegre, um cargo que eu me orgulho muito de ter ocupado aqui nessa casa durante 2 anos. Quero fazer um agradecimento aqui, uma saudação ao presidente, a Milton, ao vereador Gessé, meu querido colega de partido, uma pessoa que eu admiro muito, um grande parceiro de política, o meu tio Antônio, né? É difícil, né, Sequim, quando a gente está aqui falando sobre um título, né, tão importante como esse, de cidadão de Porto Alegre, e para uma pessoa que é tão querida para mim, que não é só porque ele é irmão do meu pai, mas porque realmente a nossa família, a gente tem uma relação muito próxima, de muita amizade um com os outros. Quero fazer uma saudação também, meu querido amigo, parceiro Marcos Felipe, que representa aqui o nosso querido prefeito Sebastião Melo, a delegada Nadine, todos os amigos que a gente tem aqui, Longo, Paulo Sérgio, o Pipe, o nosso Bolso, o Lamac, a Gadré, todos vocês e todos os outros tantos amigos que tem aqui, que me permitam não nominá-los individualmente, senão vou passar aqui 1h30, né? Eu quero tentar ser breve aqui na minha fala, mas o Sequim falou aqui sobre o professor de física, né? Esses dias eu estava lá em Alvorada e alguém me disse: Anne, eu tive aula com o teu tio Foguinho. Então, ele era ruivo e aí ele foi envelhecendo e foi ficando castanho. Diz ele que naturalmente, né? Agora a gente... e o reconhecimento do empresário, né? Do tio Antônio ter isso na veia, no sangue, e pela história que ele contou aqui, e contou de forma muito rápida, né? Muito editada.
mas é uma história muito comprida, de muito trabalho, de muita dedicação, de anos e anos. A gente sempre olha para o meu pai porque ele é o que sabe todas as datas, todos os nomes, todos, né, os locais. Foram 10 anos de Pepito e Tia Silvia no Quintão, né? Que o meu tio Pepito ficou lá junto com a minha tia Silvia e meus dindos, junto com a minha avó, morando dentro do supermercado. E quando eles chegaram em Quintão, Quintão não tinha luz, Quintão não tinha estrada. Quando a gente fala em Quintão hoje, eu sei que o Gessé conhece Quintão e também veraneia lá, e a Linha também, né, Linha? Tu imagina Quintão como é hoje. E o Maurício, eu não vi o Maurício, mas citaram, né, o prefeito Maurício, que é o prefeito de Palmares, estava aqui, que é o nosso prefeito lá de Quintão também. Ah, tá ali, ó, o prefeito. Quem fala de Quintão lá em 70 e poucos, né, não tem como imaginar que é como é hoje, né? Quintão tinha água, não tinha luz, as bebidas eram geladas dentro de uma caixa de isopor com gelo que eles traziam de Porto Alegre. Eles levavam gelo de furgão de Porto Alegre para Quintão, para vender gelo. Porque ele falou que vendeu de tudo, né? Só não contou que vendia gelo também. Comprava as barras de gelo grandona aqui em Porto Alegre, levava de furgão as barras até Quintão, cortava lá os pedaços de gelo e vendia gelo para os pescadores. Então isso, o empreendedorismo ele está no sangue. O empreendedorismo ele faz parte dessa família. Que, graças a Deus, a gente teve a sorte de ter a possibilidade, eu e as minhas primas, de conviver com uma das pessoas mais impressionantes que eu já convivi. Até me emociono, sabe por quê, Sequinho? Porque hoje, 10 anos depois da gente ter dado o título de cidadã de Porto Alegre para minha avó, e eu me lembro que eu fui me aconselhar contigo, quando, antes, né, de fazer essa homenagem a ela, de propor e buscar depois, Cláudia aqui, vereadora, com os colegas, né, a aprovação do título, e eu fui me aconselhar com o Sequim, que é um grande amigo nosso já de muito tempo, sobre essa possibilidade. Ele falou, nossa, o trabalho, o assunto, né, porque aqui a gente está falando do CPF, né, está homenageando um CPF que é do Antônio, mas tem um CNPJ por trás, né? O assunto, a importância que o assunto tem na vida de tantas pessoas, são tantas histórias que às vezes, mamãe, que a gente nem consegue alcançar isso, né? E lá naquela oportunidade da gente contar um pouco aqui da história dela, da liderança que ela foi, da referência que ela foi. Então eu sempre digo isso muito, né? Eu tive já no negócio, já naquele prédio lá de 83, depois, muitos anos depois, eu, meu pai e meu irmão, o Ernestinho, a gente foi também empreender lá, abrir o mercado nosso, saber, a gente tem isso é o que nos movimenta, né? Então, e a minha avó foi assim, a abuelita, ela era muito mais do que falava, ela não nos falava para empreender, ela não precisava falar, ela mostrava com o exemplo dela, ela não precisava dizer para a gente ser forte, ela mostrava com o exemplo dela, e o exemplo arrasta, né? Então, com certeza, o assunto é o que é hoje, por causa dela, pela forma como ela conduziu isso, tanto na vida privada dela, particular, com a família, quanto com essa mesma paixão que ela tinha por essa empresa. Então eu quero aqui, só para terminar, dizer que é muito merecida essa homenagem, viu, Sequinho? Essa homenagem que tu faz junto com a totalidade dos vereadores dessa casa, para o meu tio Antônio Ortiz Romacho, e com certeza estendendo ao meu tio Pepito, ao meu pai, a tia Eliane, a tia Silvia, as minhas primas, ao meu irmão também, que hoje está lá na empresa, e a toda a nossa família. Com certeza esse reconhecimento é muito importante, porque aqui se reconhece uma história de muito trabalho, de muita luta, de momentos muito difíceis, né? Que o tio Antônio, ele passa batido às vezes nos momentos difíceis. Ele é uma pessoa muito diferenciada, assim, ele é
Ele é um dos caras mais positivos que eu conheço, mais pra frente, mais animado, o melhor atleta que tem, né, que essa cidade já conheceu, né? Ele é campeão de gol, de futebol, de tudo, e com certeza é um dos maiores corações que existe. Ele é um coração gigante, ele não é gordinho, gente, é o coração que é grande demais. E para finalizar, eu quero assim, ó, só mostrar um negócio para vocês, tá? Que eu tava aqui no meu bolso. Onde é que eu posso mostrar? Ó, esse aqui é o furgão, tá, gente? Ó. O meu pai tá ali, ó, de camiseta amarela, um shortinho branco bem pequenininho. E ali do lado dele tá o tio Pepito. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, por que eu trouxe isso? Porque a gente tem que contar história, né? E às vezes as pessoas não imaginam. E essa aqui é a minha avó, e eu queria uma salva de palmas pra ela. Lá na caixa, no mercado de Quintão, muito antes até da gente nascer, mas com certeza a gente leva essas imagens aqui e essa referência não só dela, mas que ela passou para os nossos pais e que passaram para nós e que, se Deus quiser, a gente vai passar para os nossos filhos, né, Nanda? Que o Noah está aí representando toda a nova geração da nossa família. Obrigada. Bom, obrigado, né, pessoal, pela honraria, né, de falar pelo nome dessa equipe, agradecendo. É muito fácil, né, falar dessa família que tem a barriga no balcão, que nem se fala agora, a testa no balcão, né? Porque a família começou desde pequena, né, no varejo, a gente também, a minha família é do litoral, eu tive o orgulho de escrever, né, com a nossa querida Assunção, né, o prefácio lá do livro, e eu vivenciei essa história deles também, a gente sabendo que não era só dormir no chão, né, Pepito? Dormir com a geladeira da Pepsi, que ela ligava e desligava, né? Então, esse troço aí, realmente, e o varejo é isso. O varejo é a gente participar da construção das comunidades, é o relacionamento e a paixão. É um ramo que a gente, quem trabalha, quem faz a história, tem que se apaixonar. É um setor que a gente constrói, desenvolve as cidades, participa dos problemas e das soluções das comunidades, e quem trabalha no supermercado é isso, é vereador, né? Fez uma grande escola, que é a nossa querida Anne, que levou uma geração inteira, jovens, a se interessar pela política, né? A te respeitar, te aplaudir. E é isso, a família é muito mais do que tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal. Então, eu me sinto também o filho da dona Assunção, né? A gente sentiu porque tem o hábito espanhol, né, do dia do aniversário, do dia de Santo. Então, o dia de Santo Antônio, né, ela ligava, às vezes primeiro para mim do que para ele, né? Até ela me ligar e dizer, hoje ela ligou primeiro para mim, né? Então, as duas ligações, acho que as duas primeiras que ela fazia, né? Então, é uma história linda, e isso no mercado é isso, é paixão, e esses aplausos a gente sente, né, Romati? Eu, como cidadão, eu recebi o título de cidadão Bento Gonçalves, realmente essa homenagem eu tenho certeza. Tu é uma pessoa querida, tantas homenagens que tu recebeu, mas essa aqui vai ficar na história. O título de cidadão de uma cidade, né, onde os vereadores elegem, né, é inesquecível. Para mim, eu tive a oportunidade de receber algumas poucas, mas o título de cidadão do meu município hoje, que é Bento Gonçalves, é a melhor homenagem que pode ter. Obrigado. Boa noite a todos os senhores e todas as senhoras. Vou procurar ser extremamente breve, mas quero dizer a vocês que hoje é um dia marcado por muito simbolismo. O primeiro deles, que eu hoje tenho a oportunidade de ocupar essa tribuna, na condição de presidente do Conselho de Cidadãos Honorários e Eméritos de Porto Alegre, mas conduzindo
pelo sempre presidente desta casa, e Denise aqui, a quem eu quero saudar, assim como saudar o presidente Hamilton, que teve esse gesto de grandeza e de reconhecimento, isso tem que ser dito. E queria aqui, presidente Denir, salientar um tema que eu acho que é importante. Não há democracia sem política. Não há política sem políticos. O que nós precisamos é políticos da estirpe deste que está presidindo esta sessão, desse aqui, e de tantos outros que estão aqui hoje. E me permitam, então, saudar de uma forma especial um outro político que eu admiro, neste caso é uma política, porque está também de aniversário, mas que também é uma referência à notícia. Parabéns. A família do Antônio, e ao saudá-lo, nosso querido amigo, eu quero cumprimentá-los a todos, a dona Eliane, a Adriana, a Fernanda, a Luísa, o Lucas, o netinho, o Noah, que agora não estou vendo, está aqui ele. Que coisa linda ver o Noah aqui. Eu hoje me considero um pai avô, porque estou com um filho de 5 anos, e o Paulo Sérgio cuida muito bem dele lá no nosso condomínio, no nosso paraíso. Mas a família do nosso querido Antônio Ortiz Romacho, os meus cumprimentos, e dizendo do porquê que eu vejo neste momento um simbolismo enorme, porque eu estou aqui como amigo do Antônio, me permita, Antônio, como advogado do Grupo Assum, então eu posso aqui trazer um testemunho, porque eu tenho visto ao longo dos anos deste grupo, desta empresa e deste empreendedor que é o Antônio. Um empreendedor elogiável sobre todos os aspectos. Ao Grupo Assum, aos seus colaboradores, eu cumprimento na pessoa do Valdecir, que eu tenho tido a oportunidade também de vê-lo trabalhando de forma absolutamente integrada. É realmente, como o Antônio disse aqui hoje, uma família de construtores das boas causas, uma família solidária. E é por isso que nós vemos tantos e tantos amigos, tantas personalidades aqui hoje, o Gadré, a Nadine, a Anne, o secretário, o Márcio, o Fernando, o Pipe, o Paulo, o Longo, todos vocês, mas acima de tudo, aqueles que vivem com o Antônio no dia a dia e empreendem com ele no assunto. Parabéns, Antônio, por este merecidíssimo título. Parabéns, Antônio, por transpirar e inspirar a todos nós no dia a dia.